tudo a ver. Nas quartas de final, a grande revanche. O Tigre vingava a eliminação na Copa do Brasil de 90. O primeiro jogo com Goiás foi no Serra Dourada, em Goiânia. Uma noite fria e chuvosa. Poucos torcedores no Serra Dourada. No campo, o confronto de duas equipes que já estão se tornando rivais na Copa do Brasil. Jogando em casa, o Goiás foi em busca do gol logo no início, mas encontrou um Criciúma aplicado na marcação e bastante fechado. Chegar tabelando no gol era quase impossível, e o jeito foi arriscar de longe como fez Luvanor neste lance. O ponta Niltinho foi bastante acionado. O cruzamento às vezes saía certo, mas quando não aparecia o goleiro Alexandre para tirar de soco, os zagueiros afastavam de cabeça. O contra-ataque rápido foi a grande arma usada pelo Criciúma. Nesse ataque, Jorge Batata afasta mal e Zé Roberto chuta com perigo. Logo em seguida, outro susto para os torcedores do Goiás. Cruzamento na área, o atacante do Criciúma cabeceia forte. Eduardo faz uma bela defesa. No final do primeiro tempo, o Goiás quase marca. Luvanor chuta, a bola molhada explode no peito de Alexandre, mas Niltinho completa mal. No intervalo, o técnico Luiz Felipe pediu aos jogadores do Criciúma para apertarem ainda mais a marcação, principalmente no meio-campo. Tem que sair atrás do resultado, mais é o Goiás. Então ele pediu com que a gente ficasse um pouco atrás, principalmente jogando nos contra-ataques. A determinação do treinador foi seguida à risca pelos jogadores. O Goiás tenta de todas as formas vencer a marcação do Criciúma. Pelas pontas, pelo meio, mas nada dá certo. Quando o Goiás consegue chegar ao gol da equipe catarinense, encontra uma outra barreira, o goleiro Alexandre. Nesse chute de Luvanor, ele defende com o pé. O tempo passa e o placar não se altera. Jorge Batata e Niltinho transmitem o nervosismo da equipe do Goiás. Batata, por pouco, não acalma todo mundo nessa cobrança de falta. Neste contra-ataque, por pouco, o Criciúma não marca. Bate-rebate na pequena área do Goiás. Muita confusão, mas a bola não entra. O Goiás ainda tenta. Fagundes cruza na área, Alexandre sai mal. Mas Aguinaldo, preste atenção, fura na hora do chute de frente para o gol. Placar final, Goiás 0, Criciúma também 0. Acho que a gente procurou o gol aos 90 minutos. Nosso time lutou muito tentando o gol, realmente ele estava com 11 jogadores atrás. Dificultou muito, a gente não conseguiu o gol. Pela lógica, a gente tem favoritismo agora, porque jogamos em casa, mas é sempre difícil quando se trata daqui do Goiás. No segundo jogo, em Criciúma, a garantia da vaga outra vez nas semifinais, e com facilidade. O árbitro Wilson Carlos dos Santos e os auxiliares chegaram correndo a Criciúma. Por pouco não perdem o jogo. A chuva em São Paulo atrasou o voo deles. Um trio catarinense seria convocado para a partida. Por causa desse problema com a arbitragem, as duas diretorias acabaram entrando em um acordo. E o jogo foi passado das 9 horas para as 9 horas e 15 minutos. Quando o trio de arbitragem entrou em campo, os dois times já estavam esperando. O jogo começou às 9h25 e começou quente. No primeiro ataque, o Criciúma já levou perigo. Aos 17 minutos, Roberto Cavalo bateu falta. Zé Roberto encostou e Griso marca, mas o bandeirinha deu impedimento. Aos 20 minutos, Altair falha feio. Paulo César recebe na frente e perde. Criciúma se escapou de uma boa. 24 minutos. O Criciúma ataca rápido. Jairo entra por trás da zaga e marca. 1-0. Aos 34 minutos, o Criciúma continua pressionando. Bola na área, Jairo recebe, mas não chuta. Gelson vem de trás e faz um golaço. Criciúma 2-0. Aos 38 minutos, o Goiás começa a apelar. Boni, que já tinha amarelo, acerta Soares, mas não é expulso. Tá
falta resulta o terceiro gol do Criciúma. Jairo cruza e Gris acerta. 3-0, mais um golaço. O técnico Zé Mário sai do túnel, parece apavorado. Aos 43 minutos, Cavalo bate falta e o goleiro Eduardo finalmente vê a bola. O primeiro tempo fica assim. Terminado o primeiro tempo, a torcida do Criciúma não entende nem o que está acontecendo. O time vence por 3-0 e dá um banho no Goiás. Tony, o que está acontecendo com a equipe do Goiás nesse primeiro tempo, amigo? Não, nós vamos procurar corrigir. Vamos desculpar, mas não estou afim de falar. Dá licença, tá? No segundo tempo, o Goiás vem para o tudo ou nada. Entra Cacau no lugar de Paulo César e o time domina o meio-campo. Jorge Batata se solta pela esquerda e começa a arriscar. Mas a empolgação do Goiás passa dos limites. Aos 22 minutos, Niltinho acerta Altair e é expulso. Baixo nível no campo, a torcida arruma algo novo para se distrair. No campo, os lances bonitos parecem ter acabado mesmo. E está ainda atenta pela esquerda, mas Adilson Gomes, que entrou no lugar de Jairo, perde. O jogo se arrasta e fica mesmo no 3-0. Com esse resultado, o Criciúma está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O adversário do Criciúma na semifinal é o Remo de Belém do Pará. Nesse jogo, o Criciúma leva vantagem de jogar a segunda partida em casa. Eu acredito que foi uma excelente vitória do time do Criciúma, porque veio determinado. Teve bastante humildade para chegar dentro de campo e mostrar que na teoria é fácil. Agora eu quero ver na prática. Fomos até Goiás falar que nosso time era fraco. No entanto, nosso resultado, nossa resposta é hoje estar dentro de campo, uma vitória 3-0. Parabéns, Criciúma. Para chegar à final, o Tigre deu um bote muito bem calculado de 4.000 quilômetros. Surpreendeu o Remo nos 2 jogos. Adeus, Belém do Pará. Casa cheia em Belém do Pará. O forte do Remo são as bolas altas. E é justamente assim que o time de Paulinho de Almeida pretende surpreender o Criciúma. Mas o Tigre estava atento. Com o apoio constante dos laterais do Remo, que buscava o gol desesperadamente, o Criciúma fez das jogadas pelas pontas sua maior arma nos contra-ataques. E foi assim que surgiu o gol. Jairo, um dos destaques do jogo, vai pela esquerda e manda para a área. Soares, atento, confere. Criciúma, 1-0. O Tigre matava o Remo ainda no primeiro tempo. Mesmo com a pressão do adversário na segunda etapa, o Tigre se garantiu. A vitória de 1-0 praticamente dava a certeza de que o Criciúma estava nas finais. Tanto que a torcida do Tigre já estava preparada para festejar no segundo jogo. Os torcedores do Criciúma acordaram em ritmo de decisão. Logo de manhã, saíram em carreata pela cidade. O número de carros era o sinal do que seria o estádio na hora do jogo. Até integrantes do Centro de Tradição Gaúcha, pinchados com as cores do Criciúma, foram ao desfile. A torcida resolveu acordar todos para a partida. Nem o time do Remo escapou da festa. A carreata passou em frente do hotel onde o adversário estava concentrado. Os jogadores se limitaram a olhar tudo. O inesperado foi a presença desse torcedor do Remo. Solitário, mas com otimismo igual ao dos torcedores do Criciúma. E não deixou de provocar. Tem que fazer a passeata antes, porque depois é nosso. Tem certeza? É, com certeza. 3-1. No Heriberto Wilson, o movimento também era grande. Logo cedo, vendedores por todos os lados e até aqueles que resolveram fazer o churrasco bem num lugar apropriado, em frente ao estádio. Como já estava previsto, no período da tarde, torcedores vieram cedo para o campo. A maioria deles, por volta das 2h30, já estavam no estádio. Tudo em ritmo de festa. Um pouco mais tarde, os ingressos já estavam praticamente esgotados. No meio de tantos torcedores, um especial. O deputado mineiro do PT e um dos maiores artilheiros do Brasil, o centroavante Reinaldo, que chegou apostando no Criciúma. É porque o Criciúma eliminou o nosso Atlético Mineiro, nosso Galo. Valia tudo antes do jogo. Ninguém mais se importava em pintar a cara de amarelo e preto, até porque as cores já eram as de Santa Catarina. Esse torcedor do Figueirense, por exemplo, veio de Florianópolis se juntar à massa tricolor. Quanto é que você acha que vai dar o jogo? Esperamos ganhar. 1-0. Para mim, 0-0 já tá bom, o que interessa é na final. Espero que dê um jogo bom e o que o Criciúma vence o jogo, né? Que ganhe de 2-0.
Dentro de campo, a festa do torcedor continuava. Uma hora antes do jogo, o estádio já estava totalmente lotado. A euforia depois da primeira vitória em Belém era evidente. Para a segunda partida com o clube do Remo, o Criciúma entrou em campo precisando apenas de um empate. Há mais de um ano que o Criciúma não perde aqui no estádio Heriberto Rios e diante da torcida. Torcida que fez do jogo com o Remo o recorde de público da Copa do Brasil. Foram 19.128 pagantes, com um pouco mais de 13 milhões de renda. Uma torcida dessa não dá para pensar noutra coisa senão numa vitória, né, Soares? Exatamente, eu acho que só aumentou a nossa responsabilidade e o pensamento da equipe é um só, é vencer. O jogo começou nervoso. Somente aos 20 minutos surgiu o primeiro lance de perigo. Jairo bateu escanteio e Soares quase marca de cabeça. 8 minutos depois, Roberto Cavalo bateu essa falta e Altair perdeu outro de cabeça. O Criciúma não deixava o Remo passar da intermediária. O adversário do Criciúma não teve nenhum lance de perigo durante todo o jogo. O Criciúma ia sufocando o Remo aos poucos. Aos 36 minutos, bastaram 2 toques para a bola ir parar no fundo do gol do Remo. De Alexandre até Chico Montealegre, que marcou contra. Criciúma 1-0. O desespero do Remo foi tão grande que o técnico Paulinho de Almeida mudou 2 jogadores de uma vez só. Entraram Roberto Recife e Paulo Sérgio. Mas no primeiro tempo isso não teve resultado nenhum. No segundo tempo, muito menos. O Criciúma foi ganhando cada vez mais espaço e perdendo mais chances. Aos 4 minutos, Soares marca, mas o juiz dá impedimento. Aos 10 minutos, Griso faz o mais difícil e perde outro. Aos 11 minutos, Zé Roberto vai de cabeça. O Criciúma não deixa o Remo respirar mesmo. O segundo gol sai aos 14 minutos. Jairo ganha a bola no meio-campo, leva e cruza. Soares marca. Adeus, Belém do Pará. Criciúma 2-0 e muita festa. A festa era tanta que o torcedor nem ligou quando o gordinho juiz Pedro Carlos Pregalda anulou esse gol do Criciúma. A comemoração já começou dentro de campo e agora é só esperar Grêmio ou Curitiba. Criciúma na Libertadores. Eu acho que não está difícil, nós estamos no grande passo. Nós já sonhamos, nós estamos indo dormir já pensando nós, ano que vem, trazendo grandes times para dentro do Criciúma. Então, nós já estamos nos preparando para sair do Brasil. Os adversários começavam a passar no funil. E no instante em que eles passam no funil, começa a aumentar também a responsabilidade dessa competição e de qualquer uma competição. Foi assim com essa segunda fase da participação do Criciúma, jogando contra o Goiás e o Remo. O Goiás estava atravessado na nossa garganta, porque foi ele quem tirou o Criciúma da Copa do Brasil no ano passado. E o Remo, só quem conhece o velho estádio Evandro Almeida sabe as dificuldades de se ganhar do Remo lá em Belém do Pará. Mas o Criciúma fez o que a gente esperava. Despachou o time do Goiás e despachou com tranquilidade o Remo. E daí pra frente, gente, era só a final.